Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Depois de alguns dias sumido daqui, estamos aqui de volta para celebrarmos a palavra de Deus e podermos, em nome de Jesus Cristo, nos assentarmos a essa mesa tão necessária a todos nós. Nesse final de semana, nós temos hoje, exatamente hoje, sábado, o culto da unidade. Ele começa às 19 horas e nós vamos concluir, entregar esse culto ao Senhor exatamente às 21 horas e 30 minutos. Nós vamos receber hoje a pregação da palavra. O pastor Kemuel, presidente da Assembleia de Deus de Cordeiro, ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus nesse culto. Amanhã pela manhã, às 9 horas, a escola bíblica e à noite o nosso culto de celebração. E também eu tenho para você um convite muito especial. No próximo final de semana, na próxima semana, próximo sábado, nós teremos aqui o congresso de homens e mulheres juntos. Dessa vez, nesse ano, o congresso se realizará juntos, homens e mulheres. Então, você pode estar na igreja, fazer a sua inscrição. O custo é altíssimo, é R$10 por pessoa, para uma celebração de café, de comunhão, enfim. E nós vamos estar aqui durante todo o sábado, celebrando a palavra de Deus. Nós teremos várias ministrações com o pastor André Machado de Sumidouro, diaconisa Claudinha, sua esposa. Teremos o pastor Sérgio Paim, da Igreja Ceifa, aqui de Nova Friburgo. Eu estarei ministrando, a pastora Miriam também estará ministrando isso no próximo sábado, nesse congresso de homens e mulheres. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos no ano de 2025, nosso tema geral é celebrando com gratidão ao Senhor, e nesse mês de setembro, celebrando Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Eu quero ler aqui em Hebreus, porque é o livro que nos dá base para essa meditação. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu relutei em falar sobre essa palavra. Eu vou falar panoramicamente, porque existem tantas outras coisas a serem faladas que agradaria muito mais as pessoas. Mas nós estamos aqui para não agradar as pessoas, mas para falar aquilo que a gente tem que compartilhar, segundo a orientação do Espírito de Deus. Se você acessar o YouTube, eu ministrei quarta-feira agora desta semana sobre um tema parecido. Eu ministrei sobre, ou li em Hebreus capítulo 6, versículo 6, e aqui em Hebreus capítulo 6 tem aquela palavra que é complicada para alguns entenderem, que diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outras vezes renovados para arrependimento. Aqui existe um pressuposto que o renovo para o arrependimento, ou perdão dos pecados, está quando assimilamos o pecado, quando entendemos a transgressão. É um dos pontos básicos para a gente começar a meditar nesse assunto. E agora, nessa leitura de Hebreus 10, 26, diz, eu vou reler: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O contexto do assunto de Hebreus fala de um sumo sacerdote chamado Jesus, ou do sumo sacerdote chamado Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros, e há um comparativo de Levítico. Se considera Hebreus o Levítico do Novo Testamento, e Levítico vai tratar de todas as leis cerimoniais e de tudo que o sumo sacerdote humano, terrestre, deveria fazer. E por isso que diz o escritor aos Hebreus que Jesus Cristo é o sumo sacerdote superior, porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento oferecia anualmente os sacrifícios e os sacerdotes diariamente, e aquilo se repetia, e uma vez ao ano o sumo sacerdote comparecia perante o Senhor para interceder pelo povo, e aquilo era repetido.
Já o sumo sacerdote Jesus ofereceu-se uma vez para perdoar o pecado de todos. E esta palavra diz que se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Por quê? Eu vou até grifar essa expressão voluntariamente, porque há um pressuposto de que o pecar voluntariamente é uma pessoa que sabe da verdade, sabe da vontade de Deus para si, mas mesmo assim ela se envolve no erro. Ela se expõe, algo voluntário, ela se dedica ao pecado. E o que a gente pode compreender ou analisar é que não é uma resistência, não há uma resistência oferecida à transgressão, não há uma resistência oferecida ao pecado para que não se cometa. A palavra voluntariamente quer dizer que existe uma predisposição até a realizar, a cumprir esse pecado. Isso diz respeito a pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra de Deus nas mais variadas igrejas e a palavra de Deus é anunciada e há toda uma predisposição na orientação para que a pessoa não caia naquela condenação, mas mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo da vontade de Deus, como eu disse na última quarta-feira, a pessoa abusa da graça. Ou seja, ela sabe que é transgressão, a pessoa sabe que é pecado contra Deus, sabe que vai macular a sua vida, o seu corpo, suas emoções, seu espírito, mas mesmo assim a pessoa comete. Abusar da graça é saber que aquilo vai infringir erro, que tem uma justa retribuição, que tem um juízo, mas mesmo assim a pessoa faz. Há quem considere que não, pode pecar livremente, que a graça de Deus absorve tudo isso aí, absorve, enfim, e que não há problemas, mas não é o que a Escritura diz. Se esse texto tem valor e dá para ser entendido, está escrito que se pecarmos voluntariamente de termos tido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. A palavra diz que a gente expõe de novo Cristo ao vitupério, à vergonha. Então, o que eu entendo dessa palavra é que o Espírito de Deus ministra sobre a minha vida a condição de não me expor a coisas que a verdade já chegou para mim. Quando a palavra diz termos recebido o conhecimento da verdade, é termos assentado na nossa mente isso. O conhecimento não é apenas saber, mas nos envolvermos com essa verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus Cristo diz que Ele é a verdade, Ele não está falando apenas de um conhecimento racional de algo. Ele está falando de um relacionamento com essa verdade, com esse poder de Deus. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, chamado Evangelho, que foi feito, propagado pelo próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. O sacrifício vicário, substitutivo. Estava tomando o meu lugar e o seu, e pagando o preço do pecado. Então, quando eu peco voluntariamente, eu estou tornando toda a obra de Cristo infrutífera e vã para a minha vida. Isso quer dizer que eu estou infringindo ou estou me arriscando num caminho que pode ser sem volta. Mas aí você pode dizer, sim, eu fiz isso, mas eu tenho a consciência e quero me livrar. Então isso quer dizer que a sua consciência está ativa, não está cauterizada, e você não está satisfeito com o pecado que cometeu e você quer se livrar dele. A palavra diz que o Senhor Jesus e o seu sacrifício não apenas traz para nós o perdão do pecado, mas nos livra de toda iniquidade. Então, exatamente agora, se há alguém que tem consciência do erro, da transgressão, e não está satisfeito com aquilo, significa que o Espírito está ativo
o Espírito de Deus está ativo na vida dessa pessoa e que sim, esse pecado ele está consciente e sim está aberto o caminho para de novo confessar o nome de Cristo e de novo se banhar nesse sangue libertador, nesse sangue remidor, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para viver uma nova modalidade de vida. Paulo escreve a Tito dizendo que a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século de forma justa, piedosa e de uma forma que agrade ao Senhor. Sóbria, justa e piamente. Sobriedade, justiça e piedade. Ingredientes do nosso relacionamento com o Senhor. Que haja paz, que haja perdão, que haja remissão de pecados e que haja pureza de atos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.